Amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a esse curso Desvendando a Execução Civil aqui na Inove Educação. Estou muito honrado em estar aqui em mais um curso com vocês. É sempre um prazer compartilhar um pouco do que eu sei e quero tentar trazer esse curso de maneira muito fácil, muito objetiva, para que você possa desenvolver a sua prática. Bom, esse curso é para você que está estudando para concurso, para você que está estudando na graduação, ou até mesmo você que é advogado e quer aprender um pouco mais sobre a técnica processual. Então, extremamente importante que você desenvolva suas habilidades, beleza? E fico muito feliz em compartilhar minha experiência com você. Bom, rapidamente, só para me apresentar, eu sou Manassés Lopes, sou advogado, professor universitário e fiz parte do programa de pós-graduação Lato Sensu do IDP em Brasília. O IDP é uma grande instituição na qual eu aprendi muito e me desenvolvi muito lá. Estudei Direito Processual Civil e tenho escritório de advocacia, trabalho no Brasil inteiro. Enfim, é uma honra estar aqui com vocês. E aí, o que eu tive de ideia para a gente desenvolver nesse mini curso, né? Trabalhar os aspectos principais da execução civil, os princípios norteadores e como se dá a defesa na execução civil, tá bom? Então, isso para a gente começar a nossa aula, começar a desenvolver algumas ideias e eu espero poder esclarecer para você com muita tranquilidade o conteúdo de hoje, beleza? Bom, vamos lá, né? Aula 1, o que é execução civil? O que a gente pode chamar de execução civil? Eu vou trazer um conceito e aí a gente vai desenvolvendo ele. A gente fala em educação quando a gente tem uma prestação. Essa prestação ela pode ser positiva, né, dar ou fazer, ou negativa, se abster, né, não fazer. Uma obrigação que ela é descumprida pelo seu destinatário, que é o devedor. Então, imagina a seguinte situação. Eu emprestei para você 10 mil reais e você tem que me pagar o quê? 10 mil reais. Não, né? 12 mil reais. Vamos colocar um jurozinho ali. Porque senão vai dizer, meu Deus do céu, o homem não cobra juros, né? Vamos lá. Então, você tem que me pagar 12 mil reais daqui a 5 meses, parcelado em R$ 1.000 por mês. E você não efetuou o pagamento. Ora, você tinha uma obrigação e essa obrigação foi descumprida. E aí que nasce a execução. A execução ela nasce para poder forçar o devedor a efetuar o pagamento. O intuito dela é falar, o devedor, você paga, hein? Você paga porque senão você vai se dar mal. E aí, meus amigos, o que aconteceu? Como a gente tem uma obrigação descumprida e existe o inadimplemento obrigacional, que é a mácula da obrigação, né? Aquilo que é o ruim da obrigação, aí o que acontece? Aí a gente usa o Instituto da Execução para poder cobrar dessa pessoa. Entenderam? Então, de maneira muito simples, a execução é isso, né? É uma obrigação que foi descumprida pelo destinatário, que era o devedor. Bom, aí, meus amigos, a depender do documento que você tiver para poder executar, você pode escolher um meio de execução. Bom, imagina nesse caso que eu e você fizemos um acordo, né, para você me pagar os 12 mil reais parcelado em 12 vezes e você não me pagou. Só que foi um contrato verbal, contrato de boca, como eles chamam, né, verbal. Eu consigo dizer para o juiz, olha, tá me devendo lá e eu quero que mande executar ele, se ele não pagar, vamos pegar o patrimônio dele? Não posso. Por quê? Porque foi um contrato verbal, o juiz não tem certeza do teu direito. O que nós precisamos fazer, então? Processo de conhecimento, numa ação de cobrança, para que o juiz, em cognição exauriente, para que ele conheça do fato, o réu se defenda, ele fala, não, realmente, está devendo, o valor aí tem que pagar. E ele vai dar uma sentença. Na sentença, o juiz vai ter a certeza do direito. Por quê? Porque teve todo o processo, o réu se defendeu, viu que ele não pagou mesmo e o dinheiro foi depositado, tinha um contrato verbal. E aí, meus amigos, aí vai começar o que a gente chama de cumprimento de sentença. Então, a primeira forma de execução, a primeira via de execução é o cumprimento de sentença.
Por quê? Teve a fase de conhecimento, onde o juiz prolatou uma sentença, e aí, com a sentença, a gente vai fazer o quê? Executar. Executar aquele título executivo judicial. E aí, o segundo caso, meus amigos, que também é importante a gente discutir, é o caso em que eu fiz um contrato com você de empréstimo de valores, e aí eu fiz o contrato assinado com 2 testemunhas. Aí, meus amigos, se a gente tem um contrato com todas as cláusulas específicas, contrato escrito, assinado por 2 testemunhas, aí o juiz consegue ver, não, realmente isso aqui tem grande probabilidade de que esse contrato ocorreu, né? E aí tu não precisa passar pela via do processo de conhecimento, que é uma ação que muitas das vezes é demorada, né? Porque tem muito processo no Brasil e tudo mais. Você pode pular essa fase de conhecimento e ir direto para a fase de execução. Na fase de execução, o que o juiz vai fazer? Vai intimar o executado, o devedor, para efetuar o pagamento. Olha que interessante. Aí você poupa um tempo muito grande, né? Então, é algo extremamente interessante você usar da fase de conhecimento para poder levar o juiz, né, o conhecimento do débito e obter a sentença. Só que muito melhor é quando você já tem a formação do título. Quando o título é um título executivo judicial. Perfeito, meus amigos? Ok. Então, coloquei isso no material para vocês. É importante lembrar o seguinte, né? Porque quando a gente fala em execução civil, a gente está falando em um gênero, no qual decorre 2 espécies. Quais são elas? Gênero, execução civil. Espécies, cumprimento de sentença e ação autônoma de execução. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, o cumprimento de sentença, essa execução que está ocorrendo, ela é só a continuação do processo. Porque você está executando um título executivo judicial, ou seja, está na mesma relação jurídica. O que isso significa, professor? Que o juiz não vai citar o réu para o réu efetuar o pagamento. Ou melhor, né? Como utilizar a nomenclatura específica para execução. O juiz não vai citar o executado para pagar a quantia. Não. Ele vai intimar, porque, em regra, o executado já foi citado no processo de conhecimento, porque ele teve que se defender. Então, o cumprimento de sentença, ele não instaura uma nova relação jurídica de direito processual, diferentemente da ação autônoma de execução, que instaura-se uma nova relação jurídica. É um processo zero. Por quê? Porque tu não precisa passar pela fase de conhecimento. O juiz já deu aquela decisão, aquela sentença. Perfeito, meus amigos? O que mais? Eu coloquei para vocês aqui um pouquinho de curiosidades em relação ao cumprimento de sentença. Olha que interessante. Quando a execução ela é fundada em título executivo judicial, a gente vai fazer o quê? Cumprimento de sentença. Temos que observar o quê? A partir do artigo 515 do CPC. Aí, a gente falou o seguinte, né? Que, em regra, é a mesma relação jurídica de direito processual. De fato, cumprimento de sentença é, em regra, na mesma situação jurídica. Mas pode ser, meus amigos, que o cumprimento de sentença ele venha, tá, a ser uma nova relação jurídica. E por quê? Porque nem sempre essa decisão foi prolatada pelo Poder Judiciário, como é o caso do cumprimento de sentença arbitral. No cumprimento de sentença arbitral, o processo de conhecimento ele não nasceu no Poder Judiciário, ele nasce na arbitragem. O juiz deu a sentença /laudo arbitral e aí tu vai fazer o quê? A execução no Poder Judiciário. E o procedimento do cumprimento de sentença é indispensável à leitura, está a partir do artigo 513 do Código de Processo Civil. Perfeito, meus amigos? Diferentemente da ação autônoma de execução, que está no 784, e sempre vai ser realizada por meio de um processo autônomo de execução. Então, tema essencial. Beleza, meus amigos? Esse é um pequeno panorama, tá? Eu quero mostrar para vocês ainda quais são os títulos executivos extrajudiciais. Mas antes de a gente dar uma olhadinha
nos judiciais e extrajudiciais, vamos falar dos meios executivos, tá? Meios executivos. Olha que tema interessante. O que é a execução? Vamos fazer um remember, né? Relembrar. Queridos, a execução é quando o devedor não pagou. O devedor descumpriu a obrigação e não efetuou o pagamento. E aí o Estado vai interferir no patrimônio jurídico dele para que ele efetue o pagamento. Correto? Isso é execução. Aí pensa comigo, tem algumas questões que a gente pode levar em consideração. Quais seriam as formas de nós obtivermos êxito nessa execução, né? Como é que a gente vai obter a satisfação do crédito? Primeiro ponto é o seguinte, pensa comigo. Eu posso coagir a pessoa a pagar, ou seja, como é que a gente faz isso? Método de coerção. A gente fala, paga aí, tá? Porque se tu não pagar esse valor, tu vai ter mais 10% para pagar de honorários advocatícios. Mais multa e correção monetária. Tá vendo? Isso é uma maneira de coagir o devedor, porque ele pensa, cara, se eu não pagar, minha situação vai ficar pior. Então ele vai lá e diretamente efetua o pagamento. Por quê? Porque se ele não pagar, ele vai sofrer um prejuízo. Então, esse é o primeiro método, né? Que é o seguinte, o método de coação. O Estado se utiliza meios ou mecanismos, né, para forçar ou estimular o devedor ao cumprimento da obrigação, tais como multa e prisão. A prisão, no caso do devedor de alimentos, né? E o outro caso é o seguinte, o cara não pagou, né? O cara não pagou, foi intimado, não pagou. Aí existe um meio executivo de subrogação. Quando o Estado vai lá, efetua a penhora do imóvel do cara, e efetua o bloqueio bancário, Sisbajude, Renajude, Infojude. E aí ele se utiliza desses meios e toma o bem desse cara. O Estado faz isso com o poder de império dele. Obviamente vai ter prazo para se defender e tudo mais, mas aí, por subrogação, é o seguinte, o Estado, ele faz as vezes de ir lá, tomar o patrimônio, e falar assim, ó, aqui, devedor. Então, no método de subrogação, o Estado troca, substitui a vontade do devedor pela vontade do direito. Quando ele vai lá, ele tira o patrimônio e entrega para o credor. Então, tema de extrema importância saber essa distinção, porque muitas provas de concurso, elas pegam esses detalhes, perfeito? Agora, eu quero mostrar para você, dentro do Código de Processo Civil, onde está o rol dos títulos executivos judiciais e os títulos executivos extrajudiciais. Vamos dar uma olhadinha comigo. Bom, vamos lá, meus queridos. Os títulos executivos judiciais, eles estão a partir do artigo 515 do Código de Processo Civil. E aí a gente pode ver alguns tipos de decisão, tá? Até subi demais aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aquelas decisões no processo de conhecimento, né? A decisão homologatória de autocomposição extrajudicial, a judicial também. Aqui, como eu falei para vocês, tá vendo? A sentença arbitral, sentença penal condenatória transitada em julgado. Todos esses títulos que estão aqui no artigo 515 do CPC são títulos executivos judiciais. Ou seja, você pode executar por meio de cumprimento de sentença, tá? É importante que você saiba o seguinte, nos primeiros, aqui, ó, nesses 5 primeiros aqui, nos 5 primeiros incisos do artigo 515, você vai fazer o cumprimento de sentença por meio da continuidade do processo, né? Você não vai precisar de um novo processo autônomo para fazer isso. Você vai fazer pelo rito do cumprimento de sentença na mesma relação jurídico-processual. Diferentemente, meus amigos, dos últimos 4 incisos.
Porque daí aqui, ó, você vai ter que abrir um novo processo, porque o código fala o seguinte, que o devedor vai ser citado no juízo civil para o cumprimento da sentença. Então é importante que você conheça essa diferença entre os títulos executivos judiciais e extrajudiciais. Agora, é importante que a gente dê uma olhadinha aqui também no artigo 784 do CPC, que vai trazer os títulos executivos extrajudiciais, meus amigos. Esses também estão num rol taxativo aqui na legislação, né? Que tem vários incisos e mostra certinho quais são os títulos executivos extrajudiciais. E aí temos alguns exemplos, né? Nota promissória, letra de câmbio, cheque, documento particular assinado pelo devedor de duas testemunhas, escritura pública, contrato de seguro de vida em caso de morte. Enfim, tem algumas hipóteses importantíssimas para que você conheça. Esses títulos, eles têm força executiva por meio de lei. Então, meus amigos, tu presume que o crédito exigido nele, ele é o quê? É um crédito que advém do direito. Obviamente que se o cara for executado, né, o seu devedor for executado, ele vai poder se defender. No caso do cumprimento de sentença, essa defesa ela vai se dar por meio da impugnação ao cumprimento de sentença. Diferentemente, acontece quando é título executivo extrajudicial, porque daí a defesa ela é feita por meio de embargos à execução. Existem algumas diferenças entre os ritos, por quê? Como no processo de conhecimento a gente já teve cognição, né, a impugnação ao cumprimento de sentença ela é mais restrita. Eu vou explicar isso para vocês ainda nessa aula. Já os embargos à execução, ele tem uma carga cognitiva muito ampla, né? Inclusive, a própria lei fala que você pode alegar qualquer matéria que seja possível alegar em cognição sumária, em cognição exauriente, né? Em processo de conhecimento. Então, meus amigos, o rol de defesa é muito amplo, né? Até porque na impugnação ao cumprimento de sentença seria meio ilógico você deixar o devedor trazer todas as defesas, porque, em regra, o cara já se defendeu no processo de conhecimento, né? Então não faria muito sentido isso. Mas é um tema, assim, de extrema importância para você. E a gente fala isso porque é um tipo de processo que quem trabalha com recuperação de crédito se utiliza muito. É um tipo de processo que é muito comum na vida forense, né? Por exemplo, os condomínios, eles têm as taxas condominiais. E essas taxas condominiais, quando cumprirem os requisitos legais, elas podem ser executadas pela ação autônoma de execução, que é muito mais rápido. Que é um procedimento muito mais rápido, muito mais célere. Não só isso, né? Contrato assinado pelo devedor de duas testemunhas. Essa importância de você saber essa técnica, né? Por quê? Porque daí você não precisa ajuizar uma ação de conhecimento, cobrando o cara, sendo que você pode executá-lo. Não é? Então, é muito mais interessante. E, obviamente, é um excelente negócio para quem deseja trabalhar com recuperação de crédito. Por quê? Porque a taxa de pessoas inadimplentes no Brasil é muito alta. Então, quando você trabalha num escritório que é possível escalonar, né, no quesito de recuperação de crédito, o lucro que você tem é muito grande. Então, é uma ideia muito interessante que deve ser pensada por nós. Bom, nessa primeira aula, a ideia era justamente essa. Trazer para você um pequeno panorama do que é a execução, te mostrar onde estão os títulos executivos. É importante que a gente saiba disso, né? Porque muitas das vezes é esse saber aonde é que está o título, como é que eu faço isso, onde é que eu posso conseguir encontrar, que te diferencia na prática, né? É o que te dá uma maior expertise, uma maior diferenciação em relação a outros profissionais. Então, é sempre muito interessante conhecer um pouco mais a fundo. E a execução, em especial, é um tema muito caro, né, para quem é operador de direito e de muito apego que a gente tem. E, obviamente, né, a finalidade dela é a satisfação. Né? Você não vai conseguir dando moral na execução, dando material na execução. Não é isso. A gente quer o quê? A gente quer o bem da vida. A gente quer a prestação que foi descumprida. Aquela dívida que está em aberto. E aí, por conta disso, que nós utilizamos o Instituto da Execução Civil, que tem um procedimento próprio para cada espécie de obrigação,
que tem uma riqueza de detalhes muito grande, que é um tema assim fabuloso, meus amigos, fabuloso mesmo, tá? Na próxima aula, eu quero trabalhar com vocês os princípios que norteiam a execução civil, e aí depois a gente vai fazer uma análise pragmática das defesas do executado. Então, espero você na nossa próxima aula. Até já!